A rádio completa na 92,3, o nosso Batendo Papo do Bola desta quinta-feira pra você ligado com a gente, né? Quinta-feira o Brusque joga no domingo, quinta-feira hoje é 17 de julho, hoje é aniversário do título da Copa do Mundo 94, 17 de julho, 31 anos hoje, 17 de julho. Estamos chegando com muita informação a partir de agora na 92,3. Você também ligado conosco pela internet e hoje temos entrevista aqui no estúdio. O técnico do Brusque, o Bernardo Franco, está aqui no estúdio e a gente vai conversar e também vamos deixar o canal aberto para você quiser fazer as suas perguntas. Tudo bem, Matheus França? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você, ao Chicão, ao nosso técnico Bernardo, a toda a nossa audiência. Bom, tudo certo, né? Tudo certo. Falaram que não ia dar certo ontem à noite, falaram que estava tudo errado, que o time que ganhou do Chelsea ia passear sobre o time da Vila Belmiro, mas no fim a gente viu que não é bem assim. Deu ruim. Não é bem assim, né? Deu ruim. Quando tem um extra classe dentro do time, não pode subestimar o Tomara homem. que seja assim, então vai levar o Santos pra Libertadores. Não sendo rebaixado, esse ano tá tudo certo. Tá bom, então. É como o Brusque. A gente tá arrumando a casinha. Tá bom, então. Ô, Chico, tudo bem? Boa noite. Boa noite para você, Rodrigo. Boa noite a todos aqui da bancada. Você, amigo ouvinte, que nos acompanha também, uma excelente noite. Recebendo aqui no estúdio o técnico do Brusque, o Bernardo Franco. Vai pro seu segundo jogo, mas não vai ficar na beira do gramado, porque tá suspenso, mas é claro, tá comandando os trabalhos. Tudo bem, Bernardo? Prazer tê-lo aqui na Rádio Cidade. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui. Obrigado pelo espaço para que a gente possa hoje, né, nos apresentar mais, falar um pouco mais sobre futebol, sobre a evolução do clube, né? E que a gente possa também trazer o torcedor para o nosso lado, porque a gente possa criar uma atmosfera muito forte aqui em Brusque. E você começa com uma vitória, um jogo até que tem bem tumultuado, assim, mas o que interessa é a vitória, vem os 3 pontos. Tava dentro mais ou menos do que se esperava o rendimento do time em campo, mesmo com um tempo curto de preparação, né? Você teve aí 3 dias praticamente para trabalhar com o time. Correu tudo como você esperava na parte da organização? Claro, o resultado veio, obviamente, mas correu tudo que você esperava? Você pensa em mudar mais alguma coisa? Para esse momento, o mais importante para nós no curto prazo era a vitória, né? Porque a gente sabia da situação que uma vitória nos colocaria de volta na zona de classificação e ao mesmo tempo uma derrota também nos colocaria mais próximo da parte de baixo da tabela. Então foi fundamental vencer, um confronto muito direto, né? Contra um adversário muito particular. O Maringá é uma equipe que tem um modelo de jogo muito diferente, com o treinador há mais de 4 anos, né? Então isso favorece, né, o modelo de jogo deles, e natural que eles tivessem um início de jogo como eles tiveram. Então nós imaginávamos que seria assim no começo, suportamos bem aquela primeira pressão inicial e a partir do momento que a gente foi entendendo o jogo, né, a gente foi conseguindo criar as nossas oportunidades, abrimos o placar e no segundo tempo, com os ajustes de intervalo, a gente neutralizou muitas coisas, sofreu muito pouco e conseguimos ampliar. Uma pergunta que até surgiu quando a gente estava fazendo o jogo na segunda-feira. Você monta o time numa sistema com linha de 3 zagueiros, enfim, né? Organiza o time com 3 zagueiros na partida contra o Maringá. Você entende que esse modelo de jogo será o teu modelo de jogo a seguir com o time completo? Porque eu falo time completo, você tem 3 desfalques no jogo, 3 suspensões, né? E são 3 suspensões da parte de trás, você não tem o lateral esquerdo, você não tem o zagueiro e não tem o volante. Mas esse teu modelo de jogo seria um modelo permanente? Você pretende mudá-lo de acordo com o adversário? Qual é a tua ideia de modelo de jogo? Por exemplo, o 3 zagueiros até chegou a pergunta, será que ele vai jogar aí essa reta final do CLC com 3 zagueiros? Eu queria te ouvir sobre isso. Boa pergunta. Para esse jogo fazia todo sentido jogar com 3 zagueiros, né? E a gente também conseguiu igualar a nível de duelos, né? De dimensão física, né? Primeiras e segundas bolas paradas, né? Porque a gente sabia que o Maringá ia explorar muito isso. Agora é um sistema que a gente ganha, a gente pode utilizar ele sim, né? Tanto no próximo jogo como nos demais jogos, mas a gente entende que a gente tem características também para jogar de outras formas, né? E o mais importante, independente da estrutura, né? De ser com 3 zagueiros ou com linha de 4, o mais importante são algumas referências e conceitos e comportamentos, né, que a gente quer que os atletas entendam e apliquem isso, né, com a mentalidade certa, com a atitude certa, com o espírito certo, que foi isso que nos levou a ser uma equipe mais competitiva, mais sólida, né? É importante a gente entender que uma equipe que sofre poucos gols, né, com certeza está muito mais perto da vitória e nessa reta final isso vai ser fundamental para nós. Em casa, em especial quando se fala dessa questão da composição dos 3 zagueiros, você acha que o time ele não perde um pouco a sua ofensividade ou não, Bernardo? Eu vejo que por característica em algum momento isso pode sim acontecer, né? Mas a gente pode também criar alternativas para que esses zagueiros sejam mais participativos nessa primeira fase e segunda fase de construção,
né? O mais importante é a atitude que eles vão ter com bola, né? Independente de ter 3 zagueiros ou 2 zagueiros na construção, o mais importante é as atitudes que eles vão ter com bola, né? E a gente tem opções para jogar tanto de uma forma quanto da outra. Matheus? Ô Bernardo, e como é que a gente vai fazer para começar a fazer gols, né? O Brusque hoje é um dos times que menos marca gol, o nosso ataque hoje é um dos menos ativos no campeonato, e como é que você vai fazer esse time de jogo fazer gols e não depender hoje do principal jogador do Brusque, que é o Pira? Sim. Nós identificamos algumas situações já que já estão sendo trabalhadas no nosso dia a dia, né? E quando a gente fala de fazer gols, né, a gente tem que entender que isso começa desde, né, do nosso goleiro, passando pelos nossos zagueiros, de acordo com o bloco de marcação do adversário. Se o adversário nos pressiona mais alto, naturalmente a gente vai precisar de mais qualidade, mais capacidade na primeira construção ali dos goleiros e zagueiros, para a gente poder desbloquear e a partir daí, né, poder atacar o adversário, né, em situações mais vantajosas para nós. Então a gente já identificou que precisamos aumentar o repertório da equipe em último terço do campo, né? Precisamos pisar mais em área, precisamos ter mais variação de jogadas, não só pelo lado do campo, mas também por corredor central, né? Precisamos de jogadores às vezes com características de pisar mais na área, de finalizar mais de média distância, né? Então, de acordo com os jogos, com as necessidades, nós vamos escolher os melhores jogadores que nos representam e possam melhorar essa capacidade de definição. Você projeta alguma diferença para esse jogo por causa da questão do próprio campo, né? Você viu ali, pelo menos o que me pareceu pela televisão, um campo um pouco mais pesado lá do Maringá, parece até um campo um pouco mais alto, e vai para esse sintético que o jogo fica mais veloz. Mas tu tens essa experiência do sintético, porque o Atlético também tem a questão do campo sintético. O campo sintético para ti não é bicho de 7 cabeças. Entendes que terás que, para os jogos em casa, tá? Não vou nem pensar no só o jogo do retorno, os jogos em casa, instituir alguma situação diferenciada por causa da situação do campo? Sim, eu imagino que sim, porque o jogo, por exemplo, do Maringá é exatamente isso, campo mais pesado, um jogo que há mais contato físico, né? A bola rolava menos, né? Então, num campo sintético, né? A gente vai precisar de um jogo mais dinâmico, atletas com mais mobilidade, com mais dinâmica, com mais capacidade técnica em alguns momentos. Então, a gente pensa em explorar isso da melhor maneira possível, até tentando tirar proveito disso, principalmente nos minutos iniciais, que é onde o adversário leva mais tempo para se adaptar. Então a gente precisa ser muito forte nesse início de jogo para tentar trazer a vantagem para nós e poder daí, a partir daí, controlar o jogo à nossa maneira. Até interessante, quando se fala da questão do campo sintético, que até nós abordamos aqui, foi a situação do Robinho, né? Uma das últimas entrevistas aí do ex-técnico, ele acabou citando que não teria colocado ou não iria colocar o Robinho para jogar pela questão de atuar em casa em campo sintético, sendo que ele na verdade já estava jogando anteriormente. Como é que está essa questão? Você pretende utilizá-lo, por exemplo, nesse jogo contra o Retrô, que é de fundamental importância, tentar pelo menos sair com um resultado positivo, Bernardo? Robinho é um jogador extremamente qualificado, extremamente experiente, né? Sabe também os seus limites, né? Entende a dinâmica de jogo, né? Um jogador que tem nos ajudado muito nesse dia a dia, não só, né, estando lá dentro de campo, até porque no último jogo ele não entrou, né, mas no dia a dia, através da comunicação, né, dos treinamentos, tem nos ajudado muito e com certeza vai nos ajudar também quando ele estiver lá dentro de campo, né, e eu vejo que o jogador de qualidade, ele consegue jogar em qualquer piso, em qualquer situação, em qualquer contexto, né, então a gente conta com ele sim, né, para esse tipo de jogos e tenho certeza que ele pode ser um jogador muito importante para nós, como ele já tem sido, né, e já tem números aí que provam a sua importância. Bernardo, a gente fala muito aqui no programa sobre algumas carências que o Brusque tem, né? Você está praticamente aqui uma semana, né? E provavelmente já conversou com o Pedrinho, com o pessoal da SAF, sobre algumas carências que faltam no elenco. Você já conseguiu ver para esses primeiros treinos o que precisa mais de jogador? Qual é o setor que está precisando mais de jogadores para suprir a tua necessidade do técnico, assim mesmo? Sim, a gente fez uma avaliação prévia, né, do elenco antes de chegar aqui, e aí chegando aqui a gente vai confirmando algumas impressões, né? Mas como eu falei, deixei muito claro isso pro Pedro e pro pessoal do clube em relação a, primeiro, a gente se preocupar em manutenção daqueles que aqui estão, né? Não perder jogadores na janela já é um grande reforço, né? E a partir disso a gente começa a olhar para fora para entender aquilo que faz sentido para nós, né? E a partir disso a gente já tem alguns contatos, algumas tratativas, tentativas também, para que a gente possa ser muito assertivo e pontual para que quem venha realmente para agregar, né? Porque é um momento muito decisivo da temporada e que possa fazer realmente a diferença. Nesses teus 3 primeiros dias aí no comando do Brusque, quando você chega e assume, o que tu priorizou
pensando que tem um jogo na segunda-feira, porque a Série C tem jogos a cada semana, né? Mas você tinha um trabalho para fazer algo de resposta rápida. O que se priorizou? Parte tática, parte física, parte emocional. O que você planejou nesses 3 primeiros dias para entrar em campo no jogo contra o Maringá? Bom, a gente priorizou primeiro entender o que o adversário fazia, né? Aquilo que o jogo ia pedir. E a partir disso a gente trabalhou todas essas componentes, né, de maneira sistêmica ali, pensando que na parte física exigiria situações de jogadores com mais características físicas, de duelo, de imposição, né, de estatura. Então a gente aí começou a escolher os jogadores e trabalhar em cima dessas situações. Taticamente entendemos qual era o melhor desenho tático para enfrentar e neutralizar as ações do Maringá. Né, e mentalmente a gente tentou mostrar para eles quais eram os caminhos, né, como o jogo ia se desenhar e que eles pudessem estar equilibrados mentalmente do início ao fim do jogo. E uma das coisas que eu deixei muito claro para eles que não adianta a gente entrar e fazer 30 bons primeiros minutos, 45 bons minutos, 60 bons minutos, nós temos que fazer 90 bons minutos, né? E a gente sempre vai jogar para ganhar. E jogar para ganhar não é se desequilibrar, não é atacar de qualquer maneira, né? É jogar de maneira organizada do início ao fim. E eles conseguiram aí colocar isso em prática nesse primeiro jogo. Inclusive até naquele jogo nós lembramos, né? Foi fundamental ter segurado e aguentado aquela pressão da equipe no Maringá no começo. Acho que foi o crucial para a equipe do Brusque conseguir garantir um dos fatores, né, que levou a equipe a conquistar a vitória. Mas outro ponto muito importante, até inclusive eu abordei aqui diversas vezes, nós falamos sobre um jogador diferenciado que é justamente o Guilherme Pira. Praticamente nessas últimas partidas ele sempre vinha tendo a dupla marcação, o que não ocorreu na equipe do Maringá, porque é uma questão preferencial do próprio Jário de Castilho, que é o homem, uma marcação homem a homem, o que fez com que ele desequilibrasse literalmente de novo, né? Alguma coisa para ser resolvida nesse sentido? O que tu achas, por exemplo, se vier a acontecer a chamada marcação dupla e acaba desaparecendo um pouco o futebol dele? Falta talvez alguém encostar mais ali para somar, para conseguir furar pelo menos essa linha de marcação? O que a gente vê, né, falando especificamente do Pira, né, é um jogador que ele te dá, né, boas alternativas. Diferenciado, exato, né? E é um jogador que fez a diferença nesse último jogo. É claro que os adversários estudam e começam a neutralizar, criar cobertura, situações para também evitar com que essa bola chegue nele em boas condições, né? Então, a gente já tem tentado um repertório para ele jogar, né, em diferentes faixas do campo, né, e que a gente também possa oferecer para o Pira possibilidades de ultrapassagem, de infiltração, para clarear espaços, para que ele tenha a opção de jogar, né, com esses jogadores, ou então ele partir para uma jogada individual. E é um jogador que a gente quer que ele esteja muito tranquilo para fazer as suas ações ofensivas, que ele se permita arriscar, né? Porque jogadores que são jogadores de último terço, eles precisam ter essa liberdade também para fazerem as situações de mano a mano, de finalizações, de definição de jogadas. Então, acredito que ele foi muito feliz nesse último jogo, não só pelo Maringá nos proporcionar essa situação de 1 contra 1, mas também porque a nossa equipe começa a entender como ele funciona e pode nos ajudar ainda mais. Uma percepção sobre o Pirão, e até contrastando com o jogo com o Maringá. Jogo contra o Figueirense, o Pira era um jogador que a gente sabe como é que ele gosta de partir para cima, gosta do duelo, gosta de encarar a marcação, só que às vezes ele ficava muito solitário. Jogo contra o Figueirense mesmo, às vezes até o Pintado não dobrava, até triplicava a marcação em cima dele, não tinha essa válvula de escape. E até curioso que o lance do pênalti, até uma situação que a gente não via nos outros jogos, que é o Alex Juan chegando, encostando, passando para ele faz o giro, toma a falta e vai o pênalti. Agora o desafio é contra o Retrô, que é um time que é lanterna do campeonato, um time que fez 4 gols no campeonato, né? Jogo perigoso. Existe, não vou dizer que existe clima de já ganhou, muito pelo contrário, mas a gente viu os últimos jogos do Retrô, trocou de treinador, vem com um treinador que treinou aqui, que é o Itamar, jogadores conhecidos nossos, né? Mascote que jogou aqui, né? Mas qual é a importância? Como é que vai ser o trabalho, por exemplo, num jogo desse, para você manter intensidade, manter foco contra um adversário que notadamente está em má fase hoje? O Retrô está no modo desespero para não voltar para a Série D.
Bom, primeiro a gente tem que ter muito respeito ao adversário, né? Por isso que a gente encara todos os jogos da mesma maneira, porque os jogos valem os mesmos 3 pontos, né? Então, a gente foi lá, conquistou 3 pontos fora de casa, e a gente sabe que se a gente, né, não tiver o mesmo nível de consideração e atitude e mentalidade que a gente teve lá, dificilmente a gente pontua aqui. Então, precisamos entender também as fragilidades do adversário para trabalhar em cima disso, explorar isso cada vez mais. Mas acima de tudo é respeitá-los, né? E manter o mesmo nível de concentração, atitude, e talvez é um jogo que vai nos exigir coisas diferentes, né? Então a nossa preparação também está sendo já diferente para que a gente possa, né, ter argumentos suficientes para poder desbloquear a marcação que o Retrô vai nos proporcionar e tentar trazer o jogo de maneira mental para nós, né? Então é importante também, porque é um jogo mental, a relação da confiança, como nós jogamos com o Maringá. 2 equipes que estavam num momento de oscilação e a gente sabia que isso podia pesar para nós em algum momento ou para eles, e acabou pesando para eles. Então, mais uma vez, a gente vai tentar transferir essa responsabilidade para eles, né, em relação ao momento, né, e para isso a gente tem que ser muito forte desde o início do jogo. Você falou sobre situações diferentes no jogo. Eu concordo, mas a situação diferente para mim, eu acho que talvez o maior desafio, se eu tiver errado me corrija, são os 3 desfalques que você tem, né, que você montou uma proposta que tinha uma defesa estruturada no jogo com o Maringá, você não vai poder contar com 3 peças. Não tem o teu lateral esquerdo, não tem o teu volante que faz o serviço sujo e não tem um dos zagueiros. É correto afirmar que você vai ter que trabalhar com um diagrama de jogo diferente no jogo contra o Retrô? Sim, mudam as dinâmicas, né? Bastante, né? Mudam, porque são jogadores que vinham tendo uma sequência, são jogadores, né, que, né, tem dado uma resposta muito boa, né? Naturalmente as características daqueles que vão entrar vão ser diferentes, então altera-se realmente as dinâmicas, né? Mas o mais importante essa semana é, como eu falei, a gente está preparado para vários cenários, então a gente tem trabalhado, né, já dentro de estruturas diferentes, de associações diferentes, né, para que a gente possa ver aqueles jogadores que melhor se combinam, né, e a gente possa também ter um coletivo que potencialize esses jogadores e que a gente não sinta tanta falta desses atletas que infelizmente não vão estar entre os jogadores. Nos mate uma curiosidade: a situação do Matheus Pivô, que saiu de maca, terá condições de jogo para esse confronto contra o Retrô? A princípio o Pivô não teve nada grave, se apresentou normalmente, já conseguiu iniciar os primeiros treinos, então a gente vai ver a evolução dele. Óbvio que nós estamos tendo um cuidado maior com ele, mas até o momento a gente conta com ele sim. Ô Bernardo, e como também conversar com os jogadores? Para esse jogo você vai ter 4 pendurados, né, do time titular. Como conversar com os jogadores para eles tentar não levar um cartão bobo, porque na próxima semana já tem um jogo fora de casa contra o Botafogo, e caso o Brusque praticamente vence o jogo contra o Retrô, já entra numa procura por uma vaga na segunda fase. Como conversar com esses 4 jogadores que hoje estão no time titular para não levar um cartão bobo de reclamação, de uma entrada desnecessária durante o jogo também? Uma coisa que a gente tem que ter atenção, né, para a gente poder evitar esse tipo de situação, mas como a gente falou desde o início, a gente quer jogar um jogo de cada vez, né? Não adianta a gente olhar lá pra frente e daqui a pouco a gente tá tropeçando e perdendo pontos importantes, né? Como eu falei, todos os jogos valem a mesma pontuação. Então a gente quer que eles encarem o jogo, né? Vivam o jogo intensamente, né? E depois do jogo a gente avalia se, né, foram cartões desnecessários ou não. Mas no momento a gente não tá pensando nisso, a gente prioriza que eles entrem frescos, né? Entregue o seu melhor. Claro que a gente sempre dá aquele alerta, né? De, poxa, vamos evitar às vezes um cartão desnecessário por reclamação, né? Uma entrada às vezes que não tem necessidade, mas se tiver que acontecer, né? A gente dá um jeito depois e pensa no próximo jogo. Estou conversando com o técnico do Brusque, o Bernardo Franco. Eu vou pro intervalo, pode ser? De volta aqui com o nosso programa aqui na Rádio Cidade, hoje recebendo aqui o Bernardo Franco, técnico do Brusque Futebol Clube. Brusque Retrô, 7h da noite no domingo. Depois o Brusque vai a João Pessoa enfrentar o Botafogo numa segunda-feira também. E depois joga outra vez na segunda-feira, que é feriado aqui em Brusque, dia 4 de agosto, enfrentando a equipe do Itabaiana de Sergipe. Bernardo, a minha pergunta... Só lembrando, ingressos à venda já, tá? Começou a ser vendido. Ingressos à venda. Ingressos à venda online, lá na Buscão Mania também já tem ingressos à venda. E amanhã teremos sorteio de ingressos aqui no... 60, 40, 20. Vamos lá, né? Encher, né? Encher o estádio do futebol. Mesmo sempre, no domingão. Bernardo, queria que você falasse um pouco sobre a situação até anímica do time, né? É um time que, né, vinha de uma situação de 4 jogos sem vencer, pega, vence. Claro,
a vitória da forma como veio, fora de casa, contra o adversário, também estava numa fase bem ruim. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa recuperação do emocional, do anímico do time. Isso para mim é determinante, porque por mais que você tenha um bom nível técnico, uma boa preparação física, né, uma boa preparação tática, se você não está mentalmente, emocionalmente bem, né, você não consegue ter um bom desempenho, né, a 100% nesses outros pilares. Né? Então, quando a gente chegou aqui, a primeira coisa foi mostrar para eles que eles eram capazes de ir além, né, que a gente precisava pensar grande aqui, né, e a gente precisava no nosso dia a dia criar um ambiente, né, que nos permitisse se preparar bem para esses próximos desafios, né? E uma das coisas que eu comentei com eles que era importante eles entenderem que eles são o clube, né? Então que a partir da nossa atitude, da nossa postura, nós começamos a mostrar para o externo aquilo que a gente quer. E aí o externo, naturalmente, que é a nossa torcida, ela começa a entender, abraçar, acreditar, né? E começa a nos apoiar. E a partir disso a gente começa a ser ainda mais forte. Então é essa a ideia para o próximo jogo, que a gente consiga criar esse vínculo com a torcida, demonstre isso para a nossa torcida e que a torcida consiga nos retribuir da melhor forma possível para a gente criar realmente um caldeirão aqui no próximo jogo. Alguns desses jogadores que, enfim, não estão sendo utilizados, até os jogadores da base, alguns jogadores de plantel, você já conseguiu fazer uma boa análise desse pessoal, né? Desses jogadores, enfim, que não estavam sendo usados nesses últimos jogos. Você botou o Neto, por exemplo, para jogar na partida contra o Maringá. Fazia tempo que não entrava. Você já conseguiu ter acesso a essas informações? Eu estou pensando o seguinte, a minha pergunta vem de encontro até em cima de hoje desse elenco enxuto que você tem. E aí você perde 3 jogadores, repito, elenco enxuto, tem uma turma que está pendurada com 2 amarelos, que não aconteça, mas dependendo, você pode ter uma enxurrada de cartão, começar a perder mais 3, 4. Mas você já conseguiu fazer toda a análise desse teu plantel completo, o pessoal da base, para mapear o que você vai poder usar, não poder usar, o que você quer contar então para a sequência? Claro que ainda é muito cedo, porque foram poucos treinos, né? Certo. Mas assim, dentro desse espaço curto de tempo, a gente já tem um conhecimento muito bom em relação ao elenco. Claro que o staff também da casa nos ajuda, né? Já nos antecipa com muitas informações. Então a gente já foi buscar também jogos anteriores, né? Informações aí de departamento médico, fisiologia, tudo para nos auxiliar nessas tomadas de decisão. E a gente também está realizando treinamentos que permitam esses atletas demonstrarem, né, o seu valor, o seu potencial, né? E futebol a gente sabe que é momento, né? Muitas das vezes é momento, então quem tiver no melhor momento, né, a gente vai tentar aproveitá-los da melhor forma possível. O elenco enxuto, ele nos traz algumas limitações, claro, mas ao mesmo tempo ele também te permite olhar com mais carinho pro jogador, dar mais oportunidades pros atletas, né? E é isso que a gente está procurando fazer. Eu não sei se você antes estava acompanhando a Série C, né, os jogos da Série C, mas hoje em dia no futebol profissional todo mundo acompanha tudo, né? Como é que você enxerga a qualidade técnica desse plantel do time do Brusque em comparação com os outros times da Série C? Vou até falar dos melhores hoje, estão na classificação: Caxias, Ponte Preta, Londrina, o próprio Floresta também, que me surpreendeu bastante. Subiu bastante. Como é que você está enxergando essa qualidade técnica do plantel ali, comparando até com os melhores que tem hoje no campeonato? Não, eu vim acompanhando sim a Série C, a gente monitora muitos, né, jogos aí, é a nossa obrigação como profissional, né? E um dos motivos que me fez aceitar o convite aqui pro Brusque foi justamente entender que o elenco era um elenco competitivo, era um elenco que tinha uma mescla entre juventude e experiência e maturidade, né? Um elenco que nos dava alternativa, claro que sempre é necessário, né, alguns ajustes de rota, principalmente janelas do meio do ano, né? Para mim, janelas do meio do ano servem para isso, né? E olhando para as equipes que estão um pouquinho à frente e talvez tenham uma capacidade de investimento maior, a gente percebe que tem equipes que, mesmo com investimento maior, estão abaixo na tabela, e equipes às vezes que não correspondem, né, em relação à parte financeira com o desempenho. Então eu vejo que a gente tem totais condições sim de estar entre os 8 melhores da competição. A equipe do Brusque, uma possível vitória, o que representa para você com relação ao teu projeto que você tem de ideia para os próximos compromissos da equipe do Brusque na Série C? Para nós é fundamental, né? Como foi o primeiro jogo e a primeira vitória, né? Por quê? Porque a gente, mais uma vez, dá um passo em direção àquilo que a gente quer, que é realmente a classificação, né? Então a gente tem olhado dessa maneira, tem encarado os jogos, né, dessa forma, e como eu falei, a gente não tá olhando a longo prazo, né? Médio e longo prazo, a gente tá olhando a curto prazo, né? Porque a gente precisa entender que o próximo jogo é o mais importante, né? Então fazer a melhor preparação possível para que a gente possa ter o melhor desempenho possível e conquistar mais uma vitória. Só voltando, qual é a tua leitura da Série C até aqui, desse campeonato?
porque você tem times que até prometiam que não estão entregando, até times que são surpreendentes, que estão lá na top. Ninguém aqui, por exemplo, esperava o Caxias estar na frente tão disparado. Como é que é a tua visão sobre o campeonato da Série C como um todo? Eu vejo que é um campeonato que ele tem uma particularidade em relação à Série A e Série B, que é você ter a semana cheia. Sim. Então isso para mim é determinante, porque você consegue desenvolver um trabalho não só a nível coletivo, mas também de melhora do jogador. Quando a gente pensa, num coletivo melhor, a gente precisa ter um jogador melhor, porque quem joga o jogo é o jogador. Então, você tendo semana cheia, você consegue, ter uma recuperação melhor do jogador, uma preparação ideal, porque em jogos de Série A e Série B, claro que na Série B é ainda pior, porque você tem menos condição, logística ruim, joga na terça aqui, sexta, viagem. Exato. Tabela maluca. Então o intervalo de um jogo pro outro é menor, o tempo de preparação é menor, você mais passa viajando e recuperando jogadores do que desenvolvendo os atletas e a sua ideia de jogo, Então eu vejo que essa é uma particularidade que a Série C nos oferece, de você poder desenvolver um trabalho e você também entender jogadores que têm aquela fome, do algo a mais, Aqueles jogadores que estão por algo a mais, querem crescer, querem evoluir, E eu vejo que o Brusque conseguiu montar um elenco com essa mentalidade, com esse perfil. Você diria que o perfil da Série C, por exemplo, seria de mais times com mais posse de bola, ou se buscar times mais verticais, times que vão mais pra frente? Porque muitos falam assim, você não tem talvez campos tão bons, aí tem mais para enfrentar. O jogo, por exemplo, contra o Maringá foi um jogo totalmente físico, Tem um jogo de parte muito física. Como é que você interpreta nesse campeonato? Até para você desenvolver o teu trabalho. Vão ter um time que trabalha mais com posse de bola, ou tentar ser mais vertical, mais incisivo? O que eu penso de futebol, eu sempre comento isso, eu como treinador, eu preciso entender o contexto que eu estou inserido, Então eu posso ter minhas preferências, as minhas ideias sobre futebol, mas elas não podem estar acima, do contexto e da característica dos atletas. Quem jogam são eles, e a gente precisa entender qual é o momento que nós estamos vivendo a competição, qual é a realidade, qual as características dos atletas, e a partir disso a gente monta o melhor modelo de jogo, a melhor estratégia para cada jogo. O que eu tenho visto muito é uma competição que acaba indo muito em direção do que você comentou em relação a um jogo mais vertical, um jogo mais de primeira e segunda bola, um jogo mais de transição, um jogo mais de bola parada, E às vezes menos elaborado, menos jogado, em alguns momentos, muito em função também que vai afunilando, as equipes vão jogando mais pelo seguro, e também a condição dos gramados, que às vezes nem sempre permite, Ô Bernardo, por mais que você é novo, tem uma experiência bastante grande já no seu currículo, com passagem por times grandes, E como trazer essa experiência de passar por times grandes para tentar ajudar não somente o elenco que hoje está aqui no Brusque, mas também ajudar na formação da própria SAF que está entrando agora no Brusque e arrumando toda a situação que foi pega? Eu, apesar de ser jovem de idade, eu já acumulo bastante experiências profissionais, que acredito que vai de encontro aquilo com o projeto que o Brusque quer implementar, Então, como eu falei pro pessoal, quando surgiu o convite e o aceite, que no curto prazo a gente precisa pensar em vencer jogos, em classificar e brigar pelo acesso, E no médio e longo prazo a gente precisa começar a adotar práticas que já vêm sendo adotadas, Mas a gente vai ajudar na construção de processos diários, de melhora de estrutura, para que a gente possa crescer como clube, deixar um legado aqui, e a gente possa voltar para entre os 40 melhores, do Brasil. Eu acho que isso é muito possível, o clube já esteve nessa condição, e é uma coisa que a gente precisa pensar, mas a gente precisa também pavimentar esse caminho para que quando isso aconteça a gente não chegue na Série B e volte, que às vezes acontece muito isso, chega e volta, chega e volta. Não, que a gente possa chegar na Série B e se estruturar lá e lá ficar e pensar em algo até maior. Então, as práticas que eu tive, tanto de atletas em formação como de transição de jogadores ali, e também, nos últimos anos agora, com experiências em Série A do Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, me permitiu trabalhar em centros de excelência com jogadores de alto nível, Então a gente entende quais são as melhores práticas, os melhores métodos, e a gente vem adaptando e trazendo sempre isso para o nosso dia a dia para que a gente possa fazer um Brusque ainda maior. Profissionalmente, qual é a sua referência como profissional treinador, assim, que você admira e tem um espelho, afinal, Bernardo? Bom, são vários, Mas falando dos brasileiros, eu não poderia deixar de citar aqui, foi uma ótima pergunta, o professor Paulo Autuori, Então foi ele que me puxou, da base para o profissional em 2020, é uma referência, campeão de Libertadores, campeão do Brasil, campeão mundial,
Então, fica aqui até o meu abraço a ele, que agora está trabalhando fora do país. Ele foi fundamental para minha trajetória, né? A gente também admira muito o trabalho do Tite, né? Do próprio Vanderlei há muitos anos atrás, do professor Scolari, né? São referências, né? Que a gente tem aqui no nosso cenário, no nosso futebol, né? E a gente também acaba consumindo muito do contexto do futebol do exterior, né? Do exterior. E aí, né, claro que o Guardiola trouxe muitas inovações, o Klopp também trouxe muitas coisas interessantes, fantástico. né? Mas eu acho que o futebol, ele acaba sendo são feitos de ciclos, né? Então, fica aquele futebol que ganha, acaba virando da moda, né? E a gente precisa começar a ter as nossas convicções, né? E construir as nossas ideias a partir de tudo isso. E assistir muito futebol, né? Assisti muito jogo. Esse trabalho com o Antônio Oliveira trouxe alguma experiência do que ele trabalhou lá fora e ajustar também para colocar aqui no Brusque? Claro, o Antônio também é um jovem treinador, né? Esteve comigo junto como auxiliar do autor em 2020 ali, que foi a parceria que a gente criou, né? Depois fomos pro Cuiabá, Curitiba, né? Voltamos pro Cuiabá, depois Corinthians, né? E por ele ser, né, de Portugal, ter uma escola portuguesa, né? Que é uma escola que tem feito muito sucesso aqui. A gente trocou experiências, né? E me agregou muito na minha formação também. E essa questão de você, né, passar por vários cenários, né? Como auxiliar técnico, como treinador de base, isso enriquece muito, né? E te prepara para você estar onde hoje eu estou, né? Então foi uma pessoa muito importante também na minha trajetória. Estamos conversando com o técnico do Brusque, o Bernardo Franco. A gente vai para o nosso último intervalo e já voltamos com o final aqui do programa. Hoje nosso programa recebendo o Bernardo Franco, o técnico do Brusque. Eu quero agradecer ao Pedro Costa, que está aqui nos bastidores, trouxe aqui o Bernardo, né, pra gente poder ter esse bate-papo aqui no nosso programa. Bernardo, você tem trabalhado como é que você tem trabalhado para projetar, pensando em classificação? Você tem trabalhado com as chamadas metas, a gente fazer tantos pontos e tantos jogos? Como é que você tem trabalhado as contas aí? Porque hoje o objetivo é classificar. E na Série C, ser primeiro ou ser oitavo, dá na mesma. O objetivo é classificar. Você tem trabalhado com metas ou não? É um jogo depois do outro? Essa sequência de 4 jogos? Como é que você tem trabalhado isso internamente? Internamente, com os atletas, a gente tem focado jogo a jogo mesmo, né? Dessa forma, claro que entre o staff a gente tem noção, né, da pontuação necessária para se classificar historicamente entre os 8, né? A gente sabe aí que uma média de 29, 28 até 26 talvez entre, né, no G8. Mas a gente, num primeiro momento, preferiu olhar jogo a jogo, né, para que a gente pudesse cada vez mais encarar cada jogo como ele tem que ser encarado, como uma verdadeira final, né? E a partir da sequência de jogos, aí sim a gente pode começar a fazer os cálculos, né? Desses jogos próximos aí, quais que você pontua assim que são os cruciais que você define que é possível a equipe garantir uma vitória? Chico, eu acho que todos, né? A gente tem que entrar em todos os jogos pensando em vencer, né? E foi assim que a gente foi para Maringá, aonde talvez poucos imaginavam que a gente chegaria lá e teria condições de vencer, e a gente venceu, né? Então, é verdade. A gente precisa encarar todos os jogos como possibilidade real de vencer, até porque eu acredito que a gente tem um elenco que permite a gente pensar dessa forma e encarar os jogos dessa maneira. O apoio da torcida vai ser fundamental nessa reta final de primeira fase. A gente vê que os últimos jogos aí tá começando a querer aumentar o público e a pressão de ter essa arquibancada bem próximo ao banco de reserva hoje é muito grande. E às vezes até o ex-técnico falava do torcedor reclamar do jogador antes de acabar o jogo. Como é que você vai trabalhar essa função da torcida ali perto e apoiar o time para tentar buscar as vitórias? Eu acho isso determinante, o apoio da nossa torcida, a presença da nossa torcida. O apoio, ele vai ser consequência daquilo que a gente vai apresentar em campo. Então, a gente tem que ter como obrigação, né, entregar o nosso melhor. O resultado a gente não controla, mas a gente controla, né, o nosso compromisso, a nossa entrega. Então, é dessa forma que a gente trabalha todos os dias. Haja visto uma equipe que também vai brigar aí, é o Londrina, né? Você vê que eles alteraram o mando de campo pro VGD num campo menor para criar uma atmosfera, um caldeirão, né? E tem dado resultado, e a gente espera que a gente possa criar isso aqui também, né? Porque a gente sabe que o apoio da nossa torcida criando, né, um clima ali de hostilidade, né, para deixar o adversário mais nervoso, mais tenso, né? Nesse sentido, a gente pode tirar muito proveito. Então eu espero que eles nos abracem nessa reta final e que a gente possa, né, realmente criar aqui dentro da nossa casa esse ambiente. Agora, dentro desse campeonato, a gente vê a chamada muitas oscilações. O Brusque teve uma arrancada muito boa no campeonato, depois deu essa oscilada. Eu acho que um desafio mais grande é o sair da oscilação.
E eu acho que você conseguiu o mais difícil, que é tirar dessa oscilação, que foi a vitória em Maringá. Sim, começou muito bem. Começou muito, mas o tirar dessa oscilação, tirar é você ir lá, o time estava vendo de uma derrota em confronto local com o Figueirense, que tem um peso 2 aí, né? Tem um peso 2, tirou de lá e agora volta à normalidade. Eu tenho duas perguntas pelo menos para mim ficar satisfeito. Primeiro, o que você imagina que o Retrô venha pro jogo? A pergunta pode parecer simplista, mas é um time que tem um número de ataque bastante... É o pior ataque do campeonato, né? Né? E que, enfim, vem para desespero. Mas, ao mesmo tempo, é um time que... Eu vi o jogo contra o CSA, é um time que mostrou dificuldades para mim em transição, situação. Como é que você imagina que o Retrô venha pro jogo? E segundo, vamos por nós, só para falar sobre o Retrô, claro. Pedro. Não, eu imagino que o Retrô, ele ainda, né, é uma equipe que está viva na competição, né, não termina, né, não tá já decretado nada, pelo contrário. Bastante conhecidos, bem rodados. Exato, né? Uma equipe muito experiente, né, que trouxe jogadores aí que já tiveram em clubes grandes, né, tiveram outros momentos na carreira, então experiência não vai faltar. Né, tenho certeza que eles vão saber jogar o jogo, né, e o jogo vai ficar fácil ou difícil de acordo também com a nossa postura. Então, aquilo que a gente controla, a gente precisa ser muito bom, né? E é isso que eu tenho cobrado deles no dia a dia. Mas imagino que é uma equipe que pode nos, né, dificultar o nosso jogo, tentar, né, tirar um pouco da velocidade do jogo, né? Em alguns momentos, né, pode também jogar muito, né, apesar de precisar do resultado, mas pode jogar também sem tanta pressão, jogando Exatamente. fora de casa, né, sem tanta responsabilidade, e a gente precisa ter cuidado, porque muitas das vezes esse tipo de jogo pode ser muito perigoso para nós, né? É jogo perigoso. E até o técnico do Retrô, o Itamar Schulli, que bem aqui, foi jogador aqui, foi campeão catarinense com o Brusque 92, futebol treinou o Brusque, passagem muito curtinha, mas treinou também, é de Rio do Sul. Sim. Né? Ele estava treinando o Azures antes de ir lá pro... Ele foi campeão da Série D com o Retrô ano passado, então ele voltou, ele só não ficou porque ele era do Santa Cruz, aí o Santa Cruz trouxe de volta, não aguentou no Santa Cruz e aí tá lá no Retrô de novo. E a segunda pergunta é, você tem trabalhado juntamente com a diretoria na questão de mapeamento de reforços? Eu digo isso porque existem clubes que têm um trabalho independente, mas você tem trabalhado já, anotado, olha, precisamos disso aqui, já há esse trabalho de mapeamento, a janela está aberta aí. Como é que tá isso? Você já fez você já tá com essa conversa? Há esse relacionamento constante de vocês, eu digo você treinador, você comissão técnica e diretoria na questão de reforços? Sim, tem. A gente tem, desde a minha chegada, né? A gente já conversou a respeito da possibilidade de olhar para o mercado, entender aquilo que faz sentido e poder abrir conversas, né, tratativas, entender também se encaixa dentro do nosso orçamento, né, dentro daquele perfil de atletas que a gente busca, né, e eu acredito que em breve a gente possa estar anunciando aí, quem sabe 1, 2 ou 3 reforços, né, que venham de maneira muito pontual para nos ajudar. Mas o mais importante, como eu falei, é a manutenção daqueles que aqui estão, né, e valorização daqueles que aqui estão, e aqueles que venham com esse espírito, com essa mentalidade, para que a gente possa realmente ficar ainda mais forte. Eu tenho 2 perguntas ainda, Rodrigo. A primeira é com relação a como é mais fácil montar o time contra uma equipe que está na parte de cima da tabela, ou com esses times que estão na zona de rebaixamento, que são desesperados para tentar sair, mas mesmo assim o Brusque também quer ficar longe de lá e buscar sua classificação também. O que eu vejo, assim, as equipes de sucesso, elas normalmente são equipes equilibradas, né? E que principalmente defendem bem, e aí a partir disso elas têm mais segurança e confiança para que elas possam atacar melhor, né? Então, baseado nisso, a gente tem feito a construção da nossa equipe no dia a dia, né? Para que a gente consiga ser uma equipe muito equilibrada, né? Então, muitas das vezes a gente percebe que nosso ataque não tá legal, e às vezes a gente começa a pender a balança muito para um lado e daqui a pouco a gente descobre, né? E o cobertor, ele às vezes é curto, então a gente tem que ter um equilíbrio, né? Mas acima de tudo é olhar para cada jogo como tem que ser olhado e entender aquilo que de maneira estratégica faz mais sentido e apostar nisso, né? E eu acredito que hoje o nosso elenco, ele nos permite pensar dessa forma. A outra, só para me encerrar a minha parte aqui, como é que foi esse processo da tua chegada aqui no Brusque, né? Como é que foi essa conversa com a SAF? Foi um processo, como é uma empresa, um processo seletivo, podemos dizer assim? Como é que foi esse processo de
tu conversar com a SAF, mostrar o teu projeto de trabalho para vir pro Brusque, o projeto da SAF contigo, como é que foi todo esse processo de ligação entre vocês dois? Excelente pergunta. Você até falou na sua pergunta em relação ao processo seletivo, né? Então o clube sabia exatamente o perfil de profissional que ele queria aqui, né? E delineou alguns, né, nomes, né? Eu fui um deles, e nas conversas assim as coisas foram convergindo para que desse certo, né? Então aquilo que eu penso como ideia de jogo a curto prazo, né? A gente já entendia que era possível chegar, vencer e brigar por uma classificação, e aí a partir disso sonhar com um acesso, né? Então esse no curto prazo é o nosso foco, e no médio e longo prazo a gente poder construir um Brusque melhor em relação a processo, estrutura, pessoas, né? Então foi um alinhamento muito rápido, e por isso que as coisas deram certo. Interessante, até porque esse começo o grupo está assimilando bem as suas orientações para o que você deseja justamente extrair em termos de rendimento da equipe em campo. Sim, eu estou muito feliz com o que eu encontrei aqui, né? Os jogadores, eles são realmente os protagonistas dessa história, né? E eu falei para eles que eles podem escrever uma linda história aqui no Brusque, né? Então depende deles, e eles me receberam de braços abertos, né? Não mediram esforços para poder assimilar as ideias, né? Foram extremamente comprometidos com aquilo que foi proposto, e foram coroados com uma bela vitória na estreia. Mas, como eu falei para eles, isso ainda não é suficiente, né? E a gente pode ir além. Então a exigência, essa página já foi virada, a gente já está olhando para a próxima, né? E só com muita cobrança, com muito trabalho, dedicação, é que as coisas realmente vão acontecer. Bernardo, não é uma pergunta, é uma percepção que eu tenho. Você chega no Brusque no momento que eu digo, ele é muito importante nessa construção da nova estrutura do Brusque. Por exemplo, é o trabalho da nova estrutura do CT lá na América, né? Que tá sendo feito. Por que eu tô fazendo essa percepção? Porque eu vejo que grande parte dessa organização de médio, mais longo prazo do Brusque está passando diretamente para o teu planejamento. Porque acaba essa série C, com acesso ou não, já tem Copa Santa Catarina que já emenda com o planejamento 26, né? Então, sim, essa percepção que eu digo assim, que eu tenho notado em ti, essa percepção, claro, tem um campo e bola, mas também a percepção de fazer um planejamento, para bolar um planejamento de crescimento já médio e longo prazo para o clube. É mais ou menos isso, né? Perfeita percepção, é exatamente isso, Rodrigo. E assim, é o que eu tenho falado, por mais que a gente tenha um projeto de médio e longo prazo, que é fundamental para que a equipe possa se preparar para o próximo passo, mas o que sustenta isso é o resultado no curto prazo, né? Porque os projetos só saem do papel a partir do momento que você tem vitórias, né? E que vai conseguindo alcançar objetivos maiores, e naturalmente você vai dando andamento naquilo que foi planejado. Então eu venho sim com, né, essa missão, né, de ajudar a SAF, né, que já tem alguns processos andando. Então eu já encontrei coisas aqui que já estão acontecendo, que, né, me agradaram muito. A gente já tem conversado também sobre próximos passos que precisam ser dados, né? Mas a gente precisa agora, única e exclusivamente, gastar muita energia no curto prazo e nas vitórias. Bernardo, obrigado e boa sorte. Eu que agradeço, foi um prazer. Chicão, um abraço. Um abraço. Um abraço, agradecer a todo mundo que participou pelo WhatsApp, pelo YouTube aí. Na próxima que o Bernardo tiver aqui, que tomara que seja breve, a gente abre pro pessoal fazer pergunta também. Beleza, mais uma vez agradecer o Pedrinho que tá por aqui no estúdio, e obrigado a você ligado aqui na cidade. Voltamos amanhã, aqui às 18 horas. Tchau, gente, abraço, boa noite.